Por que o senhor escolheu medicina e especificamente pediatria? Veja, a questão da medicina está vinculada à minha infância. Eu morava realmente numa cidade no litoral alagoano chamada Maragogi, que hoje é uma cidade muito turística, é o segundo polo turístico do estado. Mas na época era uma cidade muito pobre e habitada praticamente apenas por pescadores e agricultores de coco e cana-de-açúcar. E realmente tinha um posto de saúde muito precário. O médico, praticamente não existia médico e assistência não era dada. E minha mãe realmente tomou a iniciativa de orientar, né, a população, principalmente a população mais carente, em relação aos cuidados com a saúde, e ela mesma praticava algumas ações básicas, como aplicação de injeções e curativos e assim por diante. E eu, vendo aquilo, tinha uma empatia muito grande pelos pacientes e ajudava ela em algumas ações, já com 5, 6 anos de idade. Então, foi daí que começou a minha vocação, a minha ligação com a área de saúde e com a medicina. Logo em seguida, no primário, eu tive o primário, não, desculpe. No ginásio, eu tive uma disciplina chamada Ciências. E essa disciplina também me entusiasmou muito, o que continuou no curso científico com a disciplina de Histórias Naturais, que me preparou para o vestibular de medicina na disciplina de biologia. Então, fiz a prova de biologia já muito entusiasmado com toda essa base que eu tinha tido antes na infância. Quanto à questão da pediatria, ela está muito vinculada ao meu curso médico. Eu, no terceiro ano, com praticamente todos os alunos de medicina naquela época, gostavam muito das carreiras cirúrgicas, das disciplinas cirúrgicas. E, a partir do terceiro ano, no meu extracurricular, eu já comecei a acompanhar o professor César Montezuma, no Hospital Centenário, um dos hospitais grandes aqui de Recife, que hoje é o Hospital dos Servidores. E já acompanhava ele na equipe cirúrgica. Mas acontece que no quinto ano de medicina, fazendo a disciplina de pediatria, eu me entusiasmei muito pela disciplina, embora fosse uma disciplina ainda muito teórica nesse período, mas era feita com muita qualidade e acompanhada por professores muito qualificados, inclusive muitos deles com curso de aperfeiçoamento no exterior. E isso deu continuidade, não é, ao meu entusiasmo, e no sexto ano de medicina, no sexto ano do curso médico, então eu tive um contato mais forte ainda com a pediatria no estágio da disciplina, quando eu tive contato direto com os residentes e os preceptores, acompanhando clinicamente eles nas visitas aos pacientes. Então, tudo isso fez com que eu consolidasse muito a minha profissão, a minha vinculação com pediatria, e fiz o concurso de residência médica em pediatria no mesmo serviço, no IMIP, que era coordenado, dirigido pelo professor Fernando Figueira, na época. Então, fiz o concurso, passei e fiz toda a minha residência, começando em 68 e terminando em 1970. Doutor, o senhor também é responsável por vários trabalhos científicos ao longo da sua carreira. E para o senhor, qual a importância do médico pediatra investir na carreira científica, investir na produção de bons conteúdos? Bom, eu não diria, eu até estenderia, não é, essa questão para os profissionais de maneira geral. Eu acho que para qualquer profissional, a produção científica, né, o conhecimento, o aprofundamento científico é muito importante no exercício de sua profissão. Na minha, especificamente, a questão é muito mais importante, porque como eu escolhi o magistério, né, praticamente se torna obrigatório você ter uma produção científica forte e uma publicação também no mesmo sentido, porque esse conhecimento é, inclusive, um dos postulados do ensino médico. Quer dizer, você, para fazer realmente
para cursar o magistério superior em medicina, você precisa ser forte nos 3 pilares do ensino, que é exatamente a extensão, o ensino e a pesquisa. Daí a importância muito grande que tem a pesquisa. E essa pesquisa, além de ser muito importante, ela precisa estar muito vinculada à sua prática do dia a dia, para não ficar muito teórica. Na medida em que você escolhe a matéria muito vinculada ao seu dia a dia profissional, ao tipo de paciente, ao tipo de doença que você está acompanhando, você produz um material muito forte, inclusive qualificando as suas aulas para serem ministradas, porque os alunos vão realmente se beneficiar desse trabalho científico em termos de conhecimento das patologias da sua área e da sua região. E, ao longo dos anos, o senhor também recebeu homenagens, honrarias, prêmios. Como é que é para o senhor saber que seus pares te admiram? Como é que é ser uma referência em sua área? Bem, de todas essas homenagens, eu realmente escolheria 2 que marcam muito a minha carreira. A minha carreira, tanto como pediatra, como profissional em pediatria, na parte assistencialista, como na parte do magistério. A primeira foi o título, a medalha do mérito pediátrico professor Armando Meiralins, que eu recebi pela SOPEP. Isso caracteriza um trabalho realmente diuturno meu, ligado à associação, no caso, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a sua afiliada, a Sociedade Pernambucana de Pediatria. Esse trabalho em defesa da criança e do pediatra. A segunda é em relação ao título que eu recebi pela Universidade de Pernambuco, ligada realmente ao ensino. Essa tem uma importância muito grande no segundo aspecto da minha vida profissional, que é realmente o magistério. Nessas 2, realmente, eu resumo tudo que realmente eu recebi em relação de homenagens. Em relação ao desempenho, essa questão da admiração e as referências, tenho a impressão que 2 aspectos se caracterizam bem. Primeiro, quando a gente é admirado e é referência em alguma atividade, a gente tem um reconhecimento, né, do trabalho. Então, esse reconhecimento para a gente é muito importante. E a segunda é a responsabilidade que se estabelece com esse respeito e essa admiração, e você tem uma obrigação de continuar passando o conteúdo que você aprendeu com a experiência e com o aprofundamento científico para os seus alunos. Então, eu acho que tudo isso resume essa questão dessas honrarias, esses prêmios recebidos ao longo da minha vida. E o senhor também tem tem uma atuação na área de infectologia. E como é para o senhor assistir a essa baixa de vacinação brasileira? E o que o senhor acha que pode ser feito, principalmente no dia a dia do consultório? Bem, a questão da infectologia surgiu em minha vida logo depois da residência médica. Recebi o convite para participar do serviço de infectologia pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que pertence à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. E eu cheguei por lá em 1971. A situação era muito complicada em relação a essa questão das vacinas. Os percentuais de vacinas, naquela época, na década de 70, principalmente na época em que eu entrei, em 71, no hospital, era de em torno, a cobertura era muito baixa, era em torno de 45%. E isso levava a uma quantidade imensa de doenças infecto-contagiosas preveníveis por vacinas. Então, naquela época, a gente tinha centenas de casos de difteria e sarampo, dezenas de casos de poliomielite, coqueluche, tétano neonatal, e tudo isso graves, com uma alta letalidade. Basta dizer que, em um ano, no Brasil, nessa década, houve um registro de
2.330 casos de pólio e 98.638 casos de sarampo. E apenas só 20% disso foi realmente detectado. Então, realmente, a gente sentiu uma mudança significativa desse panorama a partir de 1980, porque o PNI foi criado em 1975 e aí, em 1980, e na década de 80, a gente já sentia as mudanças. Enquanto a cobertura da vacina, como eu falei, até então, até 75, chegava a 45%, se conseguiu as coberturas ideais de 95%. Então, veja bem, o PNI fez um trabalho fundamental nessa questão e é hoje um serviço admirado, respeitado e seguido pelo mundo inteiro. Por quê? Porque eles estabeleceram o Dia Nacional de Vacinação, campanha de pólios, Instituto de Qualificação em Saúde, Central de Armazenamento de Imunobiológicos, fortalecimento das estatais na produção de vacinas, como é o caso do Butantan, criou a figura do Zé Gotinha e assim por diante. Conseguiu, com esse trabalho muito forte, a nível dos estados e dos municípios, erradicar a pólio já em 1989. E anos depois, controlou uma boa parte das doenças preveníveis por vacina. Por exemplo, em nosso serviço de doenças infecciosas da infância, em 2016, no serviço, nós não tivemos nenhum caso de difteria, de tétano, de tétano neonatal, de sarampo e de hepatite durante um ano inteiro. E por isso, porque a gente conseguiu uma cobertura até então de 95% nas crianças. De lá para cá, nesses últimos 7 anos, até 2022, tivemos uma queda acentuada dos índices de vacinação, chegando em torno de 50%. Índices muito próximos ao que a gente tinha antes do PNI. Então, a gente começa a ter hoje um risco muito grande da volta destas doenças, principalmente da pólio. Tudo isso resultado de vários fatores. A despreocupação dos pais, porque não viram mais essas doenças, a falta das campanhas massivas sobre vacinação, a falta de cobrança aos pais da atualização das cadernetas de vacinação de seus filhos, principalmente nas escolas, e as campanhas hoje que são feitas negativas, as campanhas negativas que são feitas pelo grupo anti-vacina ou anti-vax, como são conhecidos, inclusive contando com a participação de alguns médicos desinformados sem nenhum conhecimento científico. Então, isso realmente é uma situação muito grave. E o que é que a gente precisa fazer no momento? Precisa aumentar as coberturas, convencendo, isso fica mais fácil nos consultórios, os pais que são ligados a gente, a importância da vacinação de seus filhos. Em relação aos serviços, de maneira geral, principalmente os serviços públicos, dar uma importância fundamental às questões de puericultura, crescimento, desenvolvimento e, principalmente, de vacinas. E a outra é uma exigência dos pais do preenchimento das cadernetas de vacina, principalmente nas escolas, que é um bom local para isso. E voltar às campanhas maciças na população, discutindo, definindo e priorizando, mostrando a importância das vacinas em seus filhos. Até com esse exemplo do que aconteceu no passado, quando as coberturas foram ideais. E ainda na sua área de atuação, o senhor também trata da medicina tropical. O senhor acha que ainda há muito que se fazer nessa área, avançar nessa área? Qual o panorama do Brasil em relação à prevenção e tratamento? A questão da medicina tropical é realmente uma questão importantíssima de saúde pública. A gente tem um país praticamente com clima tropical, pequenas áreas com clima subtropical. Basta dizer que só a floresta amazônica, a floresta tropical,
é a maior floresta do mundo e ocupa praticamente metade do território nacional. 49% do território é ocupado pela floresta amazônica. Então, a gente tem uma situação muito peculiar, como a maioria dos países tropicais. A gente tem aquelas doenças onde o clima tem uma influência muito forte, quer dizer, temperaturas quentes e umidade influem, como é o caso, por exemplo, das arboviroses, né? Você tem a proliferação dos mosquitos, principalmente em clima quente, com água, umidade, tudo isso. E tem o problema, esse problema é geral, pega as doenças de clima, onde o clima tem importância, e são também doenças que existem nos outros países e que predominam nos países subtropicais em função da pobreza e da miséria. Então, a gente tem sempre associação, mesmo quando existe a importância do clima, com essa situação bem definida de pobreza e de miséria e de desenvolvimento social. Então, veja, a gente tem uma série de doenças que são caracterizadas aí, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, tuberculose, leishmaniose, doença de Chagas, parasitoses intestinais, né? Tudo isso tem uma influência fundamental das condições socioeconômicas da população. Então, a questão de uma educação precária, uma alimentação deficiente, residência sem espaço, ventilação deficitária, casas com ainda faltando uma água tratada, a questão do lixo, o esgotamento sanitário, que é deficientíssimo no país, tudo isso influi nessas doenças tropicais. E, além disso, os investimentos escassos em pesquisa de produção de medicamentos. Tudo isso leva a que hoje a gente define essas doenças tropicais como doenças negligenciadas. E o que o senhor acha que pode ser feito pelo especialista, pela sociedade da especialidade e principalmente pelo governo? Como podemos dar o próximo passo? Bem, o especialista tem a responsabilidade, não é, de orientar a população nas questões da sua saúde, reconhecendo as limitações existentes por todos esses aspectos que eu citei anteriormente. A sociedade de especialidade, ela tem uma importância muito grande para demonstrar às autoridades governamentais exatamente essa relação que existe entre as doenças e a qualidade de vida da população. O controle depende da redução de pobreza e de miséria da população. Enquanto essas questões não forem equacionadas, as doenças consideradas tropicais, elas continuarão em níveis inaceitáveis. Ao governo cabe dirigir ações administrativas para reverter essa situação, na questão de educação, de moradia, de trabalho, de lazer, de assistência à saúde de boa qualidade, investimento em pesquisa, principalmente voltadas esses investimentos em pesquisa para exames laboratoriais que possam diagnosticar facilmente essas doenças e para os medicamentos para combatê-las. O passo a ser dado, que você pergunta, é exatamente a priorização dessas ações políticas na execução dessas medidas. Enquanto essas medidas não forem incrementadas, você vai continuar na mesma situação ou com melhoras muito pouco significativas. Agora, falando do lado associativo do pediatra, do profissional médico, eu possuo uma participação ativa na sociedade da especialidade, sendo membro, presidente de comissões, de departamentos científicos, presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco. Como esse lado associativo pode ser importante para o médico, não só pessoalmente, mas para a especialidade como um todo? Para o médico, eu acredito que esse trabalho, não é, dá a ele uma visão, não é, da profissão dentro de um trabalho de equipe.
realmente vai ampliar os conhecimentos dele também da profissão e fortalece as ações da especialidade, né? Fortalece Por que fortalece as ações da especialidade? A especialidade começa a ter um papel ativo, principalmente junto à população como um todo e principalmente ao governo, que tem, sob sua responsabilidade, conduzir a política, né, para a solução das questões sociais e principalmente de saúde. O trabalho associativo, por exemplo, a gente tem um exemplo muito forte na Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem tido um trabalho relevante nessa questão associativa, a importância, não é, de conduzir as questões e de resolver as questões do país. Por exemplo, a sociedade participa, ou participou e participa, não é, fortemente nas questões das campanhas de aleitamento materno, de acidentes da infância, dá cursos para pediatras de maneira geral em todo o país, de reanimação neonatal e reanimação pediátrica. Participou ativamente na questão da licença maternidade de 6 meses, uma licença importantíssima para as mães, porque facilita que elas façam o aleitamento materno exclusivo de suas crianças durante um período de 6 meses. Participou também da lei que cria a certidão gratuita de nascimento, para que se estabeleça com facilidade a cidadania nos pequenos recém-nascidos no Brasil. E além de participar em comissões importantíssimas a nível nacional, como é o caso do CETAI, que é uma comissão de acompanhamento de imunizações, que assessora o Ministério da Saúde na questão de imunizações, e o CONANDA, que é realmente a Comissão Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, junto ao Ministério da Justiça. Então, eu acho que esse trabalho associativo, tanto para o pediatra, como para a associação em si, como para o grupo de pediatras que se unem em qualquer um desses organismos, ela tem uma influência muito grande na saúde pública. E a Academia Brasileira de Pediatria? Como é que o senhor entrou para ela e, na sua opinião, qual é o papel da ABP? A minha entrada para a academia, eu nem pensava em entrar no momento, podia até pensar em outro momento na frente, mas no momento eu nem pensava em realmente entrar na Academia Brasileira de Pediatria. Embora tivesse já uma atuação muito forte, tanto na Sociedade Pernambucana, onde fui presidente, como você citou, como também na Sociedade Brasileira, que fui vice-presidente, fui presidente de Comissão de Promoção Social da Criança e do Adolescente, e assim por diante. Mas, no momento, não pensava. Quando fui realmente estimulado pelo professor Lincoln Freire, que, na época, era presidente, tinha deixado já, um pouco antes, a presidência da Sociedade Brasileira de Pediatria, que me demonstrou claramente que a academia seria uma continuidade do meu trabalho que eu já vinha realizando, tanto na brasileira como na pernambucana. E daí eu me candidatei em 2008 e tive o prazer e a honra de ser eleito por colegas tão importantes e que hoje são meus pares na academia. O papel da academia, eu acho que ela é resultado desses cabelos brancos que nós todos temos, praticamente, na academia. A experiência, não é, de uma vida toda vinculada à pediatria, tanto na parte assistencial como na parte de ensino. A maioria dos membros da academia são professores universitários de medicina. Quanto à importância da academia, ela tem uma importância muito grande. Ela tem uma importância na questão da publicação sobre a pediatria, de maneira geral, que ela produz muitas coisas do ponto de vista de publicações, também dos boletins que são distribuídos para todos os 20 mil ou mais pediatras associados à Sociedade Brasileira de Pediatria, estimula a produção científica, né,
oferecendo prêmio, principalmente no Jornal Brasileiro de Pediatria, participa de fóruns, ela organiza fóruns nacionais com a participação de profissionais vinculados ou que têm um trabalho vinculado às crianças, como os professores, assistentes sociais, né? Artistas, juristas. A gente faz esses fóruns anualmente pelo país inteiro, né? Discutindo com eles as questões relacionadas às crianças de maneira geral. Então, eu acho que a academia tem realmente uma importância muito grande nessa questão mais ampla e também tem uma importância dentro da própria Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela participa ativamente do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira com direito, com assento no Conselho Consultivo, com direito à voz e voto, onde ela leva todas as demandas, né, das comissões que nós temos, comissões dentro da academia, como é a Comissão de Arte e Cultura, a Comissão Científica e de Ensino, a Comissão de Ética e Bioética, né? A Comissão de Comunicação Social, da Memória de Pediatria. Então, todos esses assuntos que nós discutimos, principalmente em nossas assembleias da Academia Brasileira, são levadas através do Conselho Consultivo à Sociedade Brasileira de Pediatria, na tentativa de que elas possam ser implantadas para todos os pediatras brasileiros. E, para finalizar, o senhor tem algum conselho que gostaria de dar após mais de 50 anos do início da sua trajetória, da sua carreira, aos jovens que desejam ingressar na pediatria? Qual seria ele? Eu teria, pelo tempo, né, do exercício profissional, mais de 50 anos, tanto na parte assistencial como no ensino, eu acho que, em vez de um, eu daria vários conselhos. Primeiro, que realmente escolhessem, não é, a profissão, sabendo que a gente tem uma importância muito grande para 70 milhões de brasileirinhos, que é o nosso número atual, aproximado, de crianças e adolescentes que a gente tem no Brasil. E, principalmente, visando a questão da puericultura. Seria todo esse trabalho, né, de prevenção, né, na parte de alimentação, na parte de vacinas, na parte de exercícios físicos, de tudo isso, visando hoje um dado fundamental, que é a longevidade, que realmente a gente tenha cidadãos futuros que possam realmente ter um prolongamento dessa expectativa de vida. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E, para isso, eu aconselharia, principalmente nesse momento dessa explosão de faculdades, né, sem condição nenhuma, que sempre escolhesse uma boa escola. Esse é um cuidado importantíssimo. Para você exercer sua profissão, você teria que ter uma base já, tendo uma boa escola de medicina. Logo em seguida, também, uma residência médica, importantíssimo isso, uma residência médica com os 3 anos que pudessem dar todo o conhecimento fundamentado desde a atenção primária até a atenção quaternária em pediatria. Isso seria fundamental. Isso, inclusive, ajudaria a escolha do pediatra no que ele vai fazer. Se no término da residência, ele escolheria se iria fazer a parte de assistência ou tinha gostado tanto da questão de ensino para se dedicar ao magistério. Então, a residência é fundamental, é a base de tudo. Não pode ser descuidada e deve ser exercida com todo o esforço, com toda a dedicação e com toda a exclusividade, não se dividir com outras questões nesse período. A outra questão que eu acho fundamental é ter rapport e gostar de crianças, né? Isso aí, né, acho que nem precisa ser dito. Quer dizer, se você tem alguma dificuldade, né, eu já vi alguns médicos dizendo isso, que tinha dificuldade em manter um bom relacionamento, um rapport com criança e tal, não tinha paciência. Então, se realmente você se enquadra nesse grupo, não escolha pediatria.
e que a sua formação não se dê puramente na questão científica, que você tenha uma participação e procure ter conhecimento apurado, tanto na questão política como na questão cultural. Eu acho que essa visão mais ampla que o pediatra possa ter da vida de maneira geral é fundamental no seu exercício profissional. Em relação ao cuidado com a criança, eu acho que ele deve ter, né, uma escolha, né, uma definição muito grande na questão da anamnese e principalmente do exame físico. A anamnese, importantíssima para você fazer uma boa pediatria, o exame físico nem fala. A criança tem dificuldades e você tem que, muitas vezes, descobrir, né, os sintomas relatados pelos pais, tal, com um bom exame físico. E isso, hoje, é fundamental, até porque isso orienta o pediatra a pedir os exames complementares com racionalidade e não pedir exame por pedir, né? Levando a encarecimento da medicina, o que hoje está, inclusive, criando dificuldades extensas para a prática da medicina pelos gastos, né, explosivos em exames complementares desnecessários. Se você faz uma boa anamnese e faz um bom exame físico na criança, você tem grandes chances de fechar o diagnóstico ou sem exames complementares, com muito poucos dirigidos para aquelas hipóteses diagnósticas que você fez. Aos docentes, eu aconselharia que a pesquisa realizada fosse uma pesquisa vinculada principalmente às doenças que ele convive no dia a dia. Isso daria uma segurança muito grande quando ele fosse ministrar as aulas aos seus alunos. Ele ministraria com conhecimento científico geral, né, e o conhecimento dele, né, existente na pesquisa e na publicação que ele fez em cima daquelas doenças do dia a dia dele. E, para terminar, eu gostaria de dizer que, se você realmente exerce sua profissão com todos esses cuidados, né, com essa dedicação, você vai ter sempre a gratidão de uma mãe e o sorriso de uma criança.